A nossa aula de Collection, segunda parte, parte 2. Nessa parte nós vamos falar sobre, não é linked list, que a gente já falou na aula passada, vamos falar sobre Kiwi. Kiwi é um tipo de coleção que nós podemos armazenar os objetos em sequência, onde aceita números ou elementos duplicados na Kiwi. A tradução da Kiwi é fila, né? Contudo, a gente tem alguns métodos especiais para resgatar e inserir elementos. Podemos criar filas baseadas naqueles meios de acesso que vocês aprenderam, acho que no começo do curso, que é o acesso tipo FIFO, First In, First Out, ou seja, o primeiro elemento que entrou na fila, o primeiro elemento que sai, e o acesso do tipo LIFO. LIFO é o Last In, First Out. O último elemento que entrou na fila é o primeiro elemento que sai, tá? Esse tipo de acesso livre é como se você estivesse fazendo não seria bem uma fila, mas uma pilha de dados, né? Então você vai colocando as informações e você puxa sempre a última informação que foi colocada na pilha. Kiwi, então vamos voltar para o Kiwi aqui. Kiwi. Que classes que implementam o Kiwi? A interface Kiwi herda lá de, vamos dar uma olhadinha, a interface Kiwi herda de collection, então dá para ver aqui que ela herda de collection. Vou botar esse cara aqui em cima. Ela herda de collection, tá? E lá em Kiwi nós temos as seguintes classes que implementam essa interface. Então nós podemos ter uma ArrayDeck Kiwi, DelayDeck Kiwi, Linked Block Kiwi, Linked Block Deck, Linked List, Linked Transfer Kiwi. Eu acho que esse Linked List está errado. Então essas classes aqui normalmente elas implementam a interface Kiwi. Tá? Vamos fazer um exemplo de Kiwi. Vamos criar um Array Block Kiwi. Ou melhor, um Array Deck. Pronto, vamos criar um Array Deck. Só para a gente exemplificar, tá? Botão direito aqui, nova classe. Vamos criar uma classe chamada Test Kiwi. Test Kiwi. Método main nessa classe. Da mesma forma que a gente colocou nas outras, vamos colocar nessa também. Então, o elemento aqui é do tipo Kiwi. Vamos criar aqui chamado Q igual a new array deck. Pronto, criamos uma Kiwi. Importar o array deck. E vamos importar Kiwi também. Importa-se Kiwi aqui. Joia. Com essa Kiwi nós podemos colocar alguns objetos. Vamos ver os objetos que nós criamos nas outras, né? Criamos aqui pizzas, então vamos colocar objetos pizzas lá dentro. Aqui a gente coloca aqueles objetos pizza, ó, declarados objetos do tipo pizza. E aqui, que fome. E aqui nessa Kiwi a gente pode adicionar esses objetos. Ao invés de criarmos uma Kiwi que seja totalmente genérica, né, que possa adicionar qualquer coisa, podemos utilizar generics e fazer com que essa Kiwi ela aceite apenas objetos do tipo pizza, tá? Fica melhor, porque a gente vai tipar a informação, vai ficar um negócio mais bem estruturado. Então aqui a gente pode adicionar a pizza A. Vamos ver o que acontece quando a gente adiciona a pizza A. Vou botar o sysout aqui. Vamos ver se ele adiciona com sucesso na pilha. Roda aqui. Ó, adicionou com sucesso, mostrou true. Vamos adicionar o B, o C e o D. O B, o C e o D. Vamos adicionar outro A também para a gente ver se ele aceita duplicados nesse array deck. Ó, adicionou o outro A, então ele aceita duplicados também. Tá? A diferença da fila é na hora de resgatar a informação. Para a gente resgatar o elemento, nós podemos verificar primeiro se a fila tem o elemento, né, com contains ou contains all.
Podemos resgatar através do element, ele resgata um elemento da fila, mas não remove. Você pode perceber que ele está buscando o elemento da cabeça da fila, da parte de cima da fila. Ou seja, esse element, ele resgata um elemento da fila, ele lê um elemento da fila, só que ele vai ler sempre numa ordem, na mesma ordem que o elemento foi inserido. Tá? Então, o primeiro elemento a ser lido é o primeiro elemento que vai. O primeiro elemento inserido na fila é o primeiro elemento que vai ser lido. Vamos resgatar o element e vamos ver o nome desse elemento. Né? Só confirmar aqui o nosso uso. Get sabor. Então, a primeira pizza que a gente colocou é a pizza A, que é de mussarela. Deixa eu tirar essa última A aqui para não fazer confusão. A primeira pizza que a gente colocou é a A de mussarela e a última que a gente pôs é a D. Ah, também de mussarela, né? Putz, vamos mudar o nome dessa pizza. Que nem estava na aula de ontem, nós vamos falar pizza de bacon. Bacon, queijo, molho e massa, tá? Então temos a pizza de mussarela, calabresa, 4 queijos e bacon. E adicionamos cada uma delas. Na hora da gente resgatar, a gente vai resgatar uma das pizzas. Vamos colocar isso aqui na variável P. Vamos criar uma variável P para resgatar isso, só para ficar mais fácil de entender. Então, P nós vamos resgatar um elemento da fila. Ele vai resgatar o primeiro elemento que foi colocado na fila, mussarela. E a gente vai imprimir P.getSabor, tem que imprimir mussarela na tela. Roda aqui, ó, mussarela, molho, massa. Se eu resgatar outra vez outro elemento, vamos dar outro getElement, vamos dar outro element para resgatar o próximo elemento da fila. Então ele vai... Ué, ele trouxe... Ah, tá, desculpa. O element, ele traz o elemento da fila, só que ele não remove o elemento. Quem remove o elemento é um tal de pique. Cadê? Retém. Pique. Não tem pique aqui. Ah, não. Pizza não tem pique. Quem tem pique é o kiwi. Não tem pique, não. Então, aqui isso aqui é offer. Não. Aqui insere, remove. Notify. Tem ali em cima, prof. Onde que tá? Eu não tô vendo, gente. Pique? Tá lá em cima. Pique. Ah, tá mesmo. Verdade. Tá aqui. Pique. Ele... o pique também não remove. Ué, quem que remove aqui, cara? Agora fiquei confuso. O elemento não remove. O pique não remove. Ah, o pool remove. Então a gente usa o pool ao invés do element. O element a gente vê o elemento, né? Então eu posso resgatar o elemento vendo ele. Agora o pool não. O pool ele vai tirar o elemento da fila. Vamos rodar lá, Ctrl F11. E pronto, ó. Ele resgatou o primeiro elemento. Depois ele resgatou novamente, né? Só que a mussarela desapareceu da fila, não está mais na fila. Aí a gente trouxe o pool, ou seja, pedimos para ele resgatar mais um elemento, então ele tirou também a calabresa, que é o segundo elemento da fila, e mostrou aqui o sabor da calabresa. Tá? E se a gente mostrar, vamos ver se tem size aqui, tem size. Vamos mostrar o tamanho da fila, né? Quantos elementos ficaram na fila. Então a gente inseriu 4 elementos, resgatamos 2, na verdade o pool não é que ele mostra, né? Ele resgata a informação e remove da fila, é como se ele tirasse. Imagina que você tem um baralho, né? Que o baralho é uma pilha, não é uma fila. O baralho normalmente a última carta que você põe é a primeira carta que você tira. Mas digamos que a gente tem um baralho onde a gente coloca as cartas por cima e extrai a carta por baixo, tá? Então nesse baralho, que seria aproximadamente o conceito da fila, na hora que eu extraio a carta por baixo, eu não só estou olhando a carta, como eu estou tirando a carta do baralho. Então ela não está mais no baralho. É o mesmo conceito do pool. O pique não, é só como se eu desse uma espiadinha na carta, tá? Para ver. Só que o pique, o element, eu só vou ver o próximo elemento a ser resgatado, né? Eu pego ele, mas eu não tiro da fila. O pool ele remove. Então, se eu remover, vamos pegar o primeiro
elemento lá, vamos pegar só a mussarela. Colocamos 4 elementos na nossa pilha, tá? Então vamos resgatar essa mussarela. Vamos mostrar lá o tamanho, né? Desculpa, primeiro tem que criar a fila. Depois a gente pega o tamanho. Bom, vamos mostrar o tamanho, tá? Mostra o tamanho que tem na fila. Desculpa, errei. Primeiro adiciona todo mundo, depois mostra o tamanho. Pronto, agora acertei. A gente cria a fila, coloca todas as pizzas na fila e mostra o tamanho. Vai dar 4. Depois a gente resgata a última, a primeira pizza que foi colocada na fila. Mostra o sabor e depois você mostra o tamanho. Como a gente está resgatando com pool, você vai ver que o tamanho vai reduzir de 4 para 3. Vamos dar uma olhada. Ó, colocou 4, tamanho está 4, resgatei a mussarela, agora só tenho 3 na fila. Tá? Se eu resgatar outro cara, vamos dar outro resgate aqui. Vamos fazer outro resgate. E pronto, 3, caí, resgatei a calabresa, só ficou 2 na fila, tá? E se a gente utilizar o element, ou o pick, né, qualquer um dos dois, a diferença é que o element ele não retorna erro se a fila estiver vazia, e o pick retorna. Ó, o element ele resgata, depois se eu pedir ele resgata de novo, mas como ele não tirou da fila, continua lá a informação, então ele sempre vai me resgatar esse cara aqui. Tá? Posso também remover manualmente. A gente pede para acionar o método remove e passa o objeto que a gente quer remover da fila. Então, resgatei a pizza, mostrei, continua com o mesmo tamanho, depois resgatei ela novamente e removi da fila. Removendo da fila, ela realmente sai da fila. Né? Resgatei a mussarela, removi da fila, agora tem 3 elementos na fila. Entenderam? O conceito de fila é mais ou menos esse. Tá? A gente usa filas bastante para a integração de dados. Por exemplo, às vezes eu preciso ter um recurso que ele é limitado. Esse recurso ele não tem espaço para poder, ele não tem, sei lá, espaço de memória ou processamento para poder operar diversas solicitações ao mesmo tempo. Então, digamos que eu tenho um recurso que processa sempre uma solicitação por segundo. E o que acontece? Digamos que vários programas mandem objetos para esse recurso operar. Se todos esses programas mandarem objetos ao mesmo tempo, ele vai receber mais do que um objeto por segundo, mais do que a sua capacidade de processamento. Então, nesse caso, a gente cria uma fila. E aí os objetos que quiserem se comunicar com esse recurso, né, pedir para ele processar alguma coisa, adiciona na fila esses elementos, então a fila vai crescendo, que nem uma fila de banco, né? Eu tenho só um caixa para atender, 20 pessoas para atender, então esse caixa vai atendendo um por vez, na ordem de chegada. É o FIFO, né? Primeiro que entrou é o primeiro que é atendido. Então a gente coloca uma fila, vai adicionando objetos nessa fila e esse outro elemento vai lá, o cara que processa, né, o código que processa vai lá nessa fila e vai resgatando os elementos da fila. Isso é muito legal, a gente tem várias utilidades para fila. Tá bom? Dúvidas? Alguma dúvida sobre fila? Falta falar assim, passa aí, professor, passa logo. Vamos seguir, então, passando de fila, vamos para map. O map, ele não herda de collection, tá? Eu coloquei aqui em collection, mas você vê que aqui em cima todo mundo fala de collection, mas aqui o map é map, porque ele não herda de collection, tá? O map, ele herda de map. Tem outro artigo que mostra aqui a interface map, e tem o hash map, tem o sorted map, tem vários tipos de elementos map que herdam da interface map, tá? Pessoal, vocês estão sem som aí? Só uma pessoa está sem som? Cuidado com... A Laís está sem som. Vocês... Alguém mais está sem som? Se tiver... Está todo mundo normal. Laís, verifica se... O que é que a gente pode verificar se... Não sei. Agora fiquei na dúvida. Laís, clica no seu alto-falante e vê se ele está alto. Ah, tá. Pessoal, às vezes pode ser
Troca o navegador porque o Firefox ele é ruim? O Firefox é joia, gente. Às vezes pode ser. é, Às vezes funciona. O que pode ser o seguinte, às vezes dá um pico de internet e ele pode acabar cortando. Então pode dar um corte na tela, um corte no som. Se acontecer isso, manda um ok, um aviso para mim dizendo que você está sem som e eu faço uma pequena pausa aí pra você não perder o conteúdo. Bom, o map ele é um conjunto, né, também de elementos. Desculpa, eu não posso falar que é conjunto porque ele não herda de set. Mas ele é uma estrutura que guarda elementos utilizando pares. Normalmente esses pares a gente chama de chave e valor, tá? Esses pares, eles servem mais ou menos como se... Imagine que a gente está criando um, um repositório bem grande de coisas. Digamos que vocês tenham alugado um galpão enorme para jogar todas as tranqueiras que vocês têm em casa. E aí, quando vocês forem colocar uma tranqueira determinada no galpão, vocês vão colocar uma etiquetinha nela. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, é, digamos que vocês tenham vários CDs em casa. Todos esses CDs, aqueles CDs, sabe aqueles piratão que a gente pega, compra na lojinha, tudo da HP lá bonitinho, e aí você vai gravando as músicas no CD. Se a gente pegar e guardar os CDs, apenas os CDs, na hora que alguém falar assim pra você, me pega o CD do Led Zeppelin ou o CD do Nirvana, se você não tiver uma etiquetinha em cada CD indicando qual que é, você vai ter que pegar um por um e ver se é o do Nirvana ou do Led Zeppelin, tá? Então, o que acontece? Antes da gente armazenar as coisas nesse galpão, nós vamos colocar uma etiquetinha em cada uma delas. Tá? Então, imagina que vai ter o CD e esse CD vai ter amarrado uma etiquetinha nele, dizendo que é do Led Zeppelin. O outro vai ter amarrado uma etiquetinha dizendo que é o do Nirvana. Fora que o que acontece? A gente pode guardar isso de uma forma ordenada, né? Então, na hora de buscar essa informação, a gente pode buscar com mais facilidade. Imagina que todos os elementos que estão nesse galpão que você vai adicionando, todos eles têm uma etiquetinha. Se vocês tentarem buscar, se você pedir para alguém buscar alguma coisa no galpão, você não precisa dizer como é o objeto, né? Falar, procura lá um gravador de CD, que é um negócio quadrado, tem uma caixinha que solta. Você não precisa descrever isso. Você dá apenas o nome. Você fala assim, procura lá o negocinho que está escrito gravador de CD. Aí ele vai procurando em todas as etiquetinhas, ele não precisa ver os objetos. Ele vai procurando em todas as etiquetinhas, na hora que ele achar a etiquetinha chamada gravador de CD, ele puxa aquele objeto que ele sabe que é exatamente aquilo, tá? O map, ele tem uma estrutura desse tipo. Então, ele pode, ele pode guardar elementos baseados em etiquetinha. Então, ele pode guardar vários tipos de elementos, mas, claro, a gente normalmente faz os hash maps ou maps baseados em genéricos, para que ele guarde apenas um determinado tipo de elemento, tá? E os elementos são guardados pela etiquetinha, são organizados pela etiquetinha. Ou seja, eu não posso ter dois elementos com etiquetas duplicadas. Eu não posso ter dois elementos escritos CD do Led Zeppelin, um escrito CD do Led Zeppelin, o outro também escrito CD do Led Zeppelin. Eu tenho que diferenciar um do outro. Não posso ter duas etiquetas com o mesmo nome, tá? Um exemplo de map são os hash maps, os mais comuns são os hash maps, os enum maps para criar enumerations, map de enumerations, os tree maps que guardam maps em árvores, com formatos de árvores, os atributos que são usados normalmente para gravar atributos em bancos não, desculpa, atributos em arquivos ou atributos de sistema. Lembra que eu falei ontem que a gente na hora que está usando o JDBC, na aula de ontem, quando a gente está usando o JDBC, o nome da classe a gente pode exportar para dentro de um arquivo. Então eu poderia criar um arquivo dizendo assim, classe igual e o nome da classe que a gente carrega lá do banco de dados, o driver lá do banco de dados. E aí a gente pode resgatar os dados desse arquivo e colocar num map do tipo attributes. Então eu vou ter o atributo
classe, o nome do atributo é classe, e o conteúdo, o resultado do atributo, o objeto do atributo, é o texto dizendo qual que é a string do driver de conexão. Tá? O mais comum aqui que a gente usa é o hashmap, e vamos fazer uma brincadeira com o hashmap. Então fecha aqui a bagacinha e vamos criar um para testar o hashmap. Classe hashmap test, tá? Hashmap test, ops, copiei errado aqui. Vamos pegar as pizzas, né? Vamos pegar as pizzas daqui e trazer para lá. Copia as pizzas daqui e cola aqui. Pronto. O hashmap, ele é conhecido por vocês lá na estrutura de dados como tabela de espalhamento, né? Hashmap, vamos criar um hashmap, new hashmap. Vamos colocar do tipo pizza, tá? Para a gente não ficar criando coisas a esmo. Por que ele chama hashmap? Porque ele organiza as informações utilizando o código hash dos objetos. Aqui na hora que eu estou criando o hashmap, vocês estão vendo que ele está dando erro ainda, embora eu já tenha importado ele aqui em cima. O hashmap, ele vai, na hora de gravar, na hora de criar ele, de instanciar ele, eu tenho que dizer qual é o tipo de objeto que eu estou colocando e qual é o tipo de chave que nós vamos usar. Não necessariamente precisa ser um texto. Eu poderia usar uma chave numérica, uma chave long, ou até um outro tipo de objeto como sendo chave. Tá? Então a gente declara o hashmap como sendo o tipo da chave, vírgula, o tipo do objeto. No nosso caso, o tipo da chave é string. Então a gente declara como string de pizza. E aqui também string e pizza. Tá bom? Serve para qualquer tipo. Quando a gente declara atributos, o atributos ele já estipula que a chave é do tipo string. Ele é um hashmap, só que já estipulado que a chave é do tipo string. E o hashmap chama-se hashmap porque as informações elas são guardadas de acordo com o hash dessas informações. Tá? Cada objeto, por exemplo, a pizza A, ela tem um número de hash chamado hashcode, né, que ele vai me dar. Cada objeto tem esse hashcode e, na teoria, cada objeto tem um hashcode diferente do outro. É um número que normalmente é calculado. Cada instância tem um cálculo para fazer esse hashcode. O ideal é que ele procure os elementos por hashcodes diferentes, tá? Então, por exemplo, a gente tem um hashcode da pizza, vamos mostrar o hashcode da pizza de mussarela, e vamos mostrar o hashcode da pizza de calabresa. Então, nós vamos inserir as pizzas, né? E vamos mostrar o hashcode delas. Ó, números diferentes, tá? Cada instância, na teoria, tem um número diferente. Então, essa é a ideia do hashcode, é dar um número que identifique aquela instância, aquele objeto como sendo único, tá? E o hashmap utiliza esse número para poder organizar a sua tabela de espalhamento. Então ele vai basear nesse número para fazer isso. Para a gente colocar um cara dentro do hashmap, como o hashmap e map não herdam de collection, ele não tem aqueles métodos add, remove e qual era o outro mesmo? Era add, remove. Não, era add, remove, que vem de todos. O hashmap ele não tem o add, remove, ele tem o put e o remove. O put, eu adiciono um novo elemento lá dentro. Por exemplo, vamos adicionar a pizza de mussarela, só que nós vamos colocar isso em uma chave. Vamos criar uma chave para discriminar a pizza de mussarela dentro de todos os elementos que tem no galpão. Essa chave é como se fosse a etiquetinha da pizza de mussarela. Então a gente está guardando uma caixa de pizza fechadinha lá e na etiquetinha está escrito mussarela, tá bom? Vamos colocar outras duas pizzas aqui, a pizza B e a pizza C. Pizza B, que vai ser do tipo calabresa, vamos colocar uma etiqueta escrita calabresa. E a outra de 4 queijos, tá bom? Então você está guardando, imagina você tem lá no galpão lá 3 caixas de pizza, todas fechadinhas, você não precisa ficar olhando
cada uma para ver o que que tem. Se eu for resgatar uma pizza desse galpão, eu apenas utilizo a chave. Então, eu vou buscar a pizza pela chave dela. Por exemplo, quero resgatar a pizza de 4 queijos. Opa, errei. Quero resgatar a pizza de 4 queijos. Nós vamos chamar o hashmap.get e o texto, né, no nosso caso, as nossas pizzas estão organizadas por um texto. O texto dizendo que ela é 4 queijos. Então, guardei a pizza C como sendo 4 queijos. Quando eu for resgatar pela etiquetinha 4 queijos, vou receber a pizza C. Vou colocar isso aqui em pizza. Resgatada. Vou chamar de resgatada. E vamos mostrar o sabor. Espera aí só um minutinho, eu já respondo a pergunta. Caramba, tem um problema aqui. Sysalt, qual que é o problema aqui? Ah, tá. Resgatada.getSabor. Tá? Deixa eu só tirar essa outra seta aqui, pronto. Então, resgatei a pizza pelo nome, 4 queijos, e se a gente exibir na tela, teremos o sabor da pizza 4 queijos, né? Queijo, queijo, queijo. Tá bom? O put só define a chave, então, o Wagner está perguntando, na verdade, não. O put, ele coloca o elemento dentro do galpão, tá? E define qual que é a etiquetinha daquele elemento. Então, essa é a ideia do put. É colocar o elemento na tabela de espalhamento e dar uma etiqueta para a gente poder resgatar esse elemento no futuro por essa etiqueta, tá? Essa etiqueta, não sei se eu preciso falar, mas ela é case sensitive, tá? Então, se eu botar 4 queijos, ó, ele vai dar um null pointer exception, porque não vai, a pizza vai ser nula, né? Null pointer exception, não achou nenhuma pizza, tá? Resgatada. E na hora que tenta puxar o get sabor de resgatada, dá merda, tá bom? Entenderam? Muito bem. Então, esse aqui é a aplicação do hash map, tá? Existem outros hashes, por exemplo, o attribute. Vamos dar uma attribute attr igual new attribute. O attribute funciona do mesmo jeito, só que o attribute já é praxe, né? Acho que importei o cara errado aqui. Ah, tá. O attribute já é de praxe que a gente vai utilizar. Eu acho que eu importei o cara errado. JavaX útil. Útil ponto. Eu não tenho attribute. É attribute ou attributes? Java útil. Não é attributes não. Deixa eu ver onde é que é aqui. Tech connection. Map. Formatter, hash table, hash set. Linked list. Como que guarda atributos? Properties. Properties guarda atributos. Properties. Deixa eu ver aqui. Properties, então. Properties. Eu acho que eu botei atributos ou era properties que estava na apresentação? Tá atributos aqui. É estranho, mas tudo bem. O properties ele guarda atributos. Só que o properties, a gente já sabe que os atributos, tanto a chave quanto o valor do atributo, ele é uma string. Então, na hora de dar o put do elemento, a gente já vai colocar um elemento que é normalmente uma string, tá? Então, a gente põe lá um atributo, por exemplo, que nem a gente fez no banco de dados, né? Classe e nome da classe lá, com.mysql.jdbc.driver. A gente pode colocar atributos lá dentro do properties, tá? Mas é uma espécie de map também. O hash map tem o hash set também. O hash set ele funciona de maneira semelhante,
só que o hash set não posso ter elementos duplicados. No hash map, posso ter objetos duplicados, tá? Só que os objetos duplicados têm que estar com etiquetas diferentes. Eu não posso ter etiquetas duplicadas. Eu posso ter etiquetas diferentes e objetos duplicados. Por exemplo, vamos adicionar dois objetos do tipo A, não, desculpa, duas instâncias A, tá? Só que essas instâncias A terão etiquetas diferentes. Vamos chamar de mussarela 1 e mussarela 2. Deixa eu tirar esse properties aqui. Vamos rodar. Vamos resgatar o mussarela 2, tá bom? Ó, pegou o mussarela 2. Outra coisa, ele adicionou os dois elementos, né? Então a gente pode pegar o mussarela 1 e o mussarela 2. Vamos pegar aqui os dois, mussarela 1, mussarela 2. Roda aqui. Ops. Ah, tá, eu criei duas variáveis aqui. Resgatada, uma hora é mussarela 1, outra hora é mussarela 2. Então, resgatou as duas mussarelas, tá? Posso ter dois objetos duplicados. E se eu colocar a mesma chave, o que acontece? Nada, ele só vai sobrescrever o elemento com aquela informação. Então, por exemplo, coloquei a mussarela, a instância de pizza mussarela com o nome mussarela. Depois, coloquei a instância de pizza calabresa com o nome mussarela. Logo, quando a gente resgatar a pizza de mussarela, pelo nome mussarela, qual pizza que vai vir? Vai vir a pizza de calabresa, que foi a última a ser colocada, tá? Então ela vem a pizza de calabresa aqui. Por quê? Porque ele foi lá pela etiquetinha, tirou a pizza de mussarela e falou, não, essa etiquetinha é de calabresa. Então colocou a pizza de calabresa no lugar e a de mussarela foi para o vinagre, né? Desapareceu. Tá bom? Nós vamos usar hashmap muitas vezes, tá? Daqui em diante, nesse semestre nem tanto, mas no próximo semestre, constantemente a gente vai utilizar hashmap para buscar atributos, para buscar informações que vêm do cliente, do navegador do cliente para dentro do servidor. Então, o hashmap será muito utilizado daqui em diante. Dúvidas, pessoal? Com essa brincadeira de hashmap, a gente encerra a implementação, né, das collections e do hash. Mais informações vocês têm a documentação da própria Oracle, né, para relist, linked list, hash set e tal. Muito boa pergunta. Letícia aqui está colocando o seguinte, não entendi o tal do hashcode. Muito bom, muito bom. O hashcode é o seguinte, vamos lá. Realmente é algo que normalmente a gente não explica, né? O hashcode, ele é um númerozinho que você vai colocar na instância da classe. Então, por exemplo, estamos declarando aqui no nosso exemplo a classe pizza. Tá? A classe pizza ela tem uma função chamada hashcode que retorna de inteiro. Essa função ela recebe lá da classe object. Todos os elementos do tipo object que a gente cria, vamos criar um object O aqui, todos os elementos do tipo object que a gente cria, eles são pode fazer dentro de um código. Todos esses elementos eles têm algumas funções que são práticas de um object. Uma delas é o hashcode. O hashcode ele vai a ideia do hashcode é retornar um número que diferencia um objeto do outro. Então, por exemplo, digamos que você tenha um cadastro de alunos. Nós temos 5 alunos. Eu posso fazer com que cada aluno tem lá o nome, o RA e o ID, não tem? Eu posso fazer com que o hashcode retorne uma combinação do ID mais o RA do aluno. Então, raramente eu vou ter dois alunos com o mesmo RA e ainda mais com o mesmo ID, entendeu? Agora, digamos que eu tenho um objeto como calabresa, como a pizza, né? A pizza ela só tem sabor, que a gente tem aqui no objeto O. A pizza ela tem sabor, que nós temos aqui sabor, data de fabricação e o ID. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar o nosso hashcode para retornar um número que seja uma composição do ID, o sabor e a fabricação. O ID é fácil, a gente só converte o ID de texto para número. Então vamos ter lá um número ID
int i, vamos colocar na variável i, a gente poderia retornar só o i, tá? Só o i. Ou seja, se eu criar uma instância de mussarela e essa instância tiver o ID 1, então vai retornar aqui 1. Se eu criar outra instância de mussarela que tenha o mesmo ID, né, que seja a mesma mussarela, então ele vai retornar 1 também. Se eu criar uma instância de calabresa com outro ID diferente, então o ID vai ser o ID da calabresa, aí, por exemplo, o ID 2. Tá? Na verdade, não é para retornar um número aleatório, porque o número aleatório, cada vez que você chamar o hashcode, ele vai retornar um número diferente. O ideal é a gente retornar sempre o mesmo número daquela instância. Então, por exemplo, a instância mussarela vai retornar sempre o número 1. A instância calabresa sempre vai retornar o número 2. A instância do 4 queijos vai retornar sempre o número 3. Tá? E de forma que eu consiga diferenciar uma instância da outra apenas por esse número aí. É vantagem usar o hashmap para passar parâmetros da tela para uma classe de controller? Pode ser usado sim. Pode ser usado sim. Atribuídos a uma entidade, por exemplo. Parâmetros seriam atribuídos a uma entidade. Pode ser, você pode fazer isso sim. Aí, dessa forma, você estaria transferindo, né, aquele toObject que a gente criou lá na classe de controle de tela, aquele to, como é que era que a gente tinha feito? ToAluno, né? ToAluno e FromAluno, a gente pode transferir isso para dentro do controller. Mas isso não te impede de criar. Você vai ter que criar um método que transfira os elementos da tela para dentro do hashset ou do hashmap e depois criar um outro que transfira do hashmap para a tela. Você pode fazer isso. O único problema é que alguns atributos da tela vão precisar de conversão. E o hashmap ele não guarda o tipo da informação, ele só guarda a informação. Então, você vai ter que analisar o tipo da informação e fazer uma. Você vai ter que analisar o tipo da informação e fazer uma conversão no momento que estiver transferindo esse dado. O framework JSF usa algo parecido para poder guardar as informações que estão na página e poder utilizar essas informações depois. A transferência da view para o controller normalmente é feito usando um conjunto de hashmap para poder transmitir esses dados. É uma boa prática, sim, tá, Bruno? Só que tem que trabalhar e tem que fazer também um esquema de converter os dados de um tipo para outro, mas é uma boa prática, tá? Só voltando aqui no hashcode, então cada instância tem que retornar um hashcode diferente. Não é obrigatório. Eu posso até fazer com que todos esses hashcodes retornem um. Ainda assim, a vida vai estar muito bem, vai muito bem, né? O Java vai lidar muito bem com isso. A única diferença é que é o seguinte, no momento, por exemplo, numa tabela de espalhamento, nesse hash map aqui, ele usa o hashcode para organizar as informações. Então, por exemplo, se você cadastrou uma mussarela, uma calabresa e uma quatro queijos, ele vai fazer aquela árvore que vocês aprenderam a fazer em estrutura de dados, onde o primeiro elemento da árvore ele tem um número, aí se o elemento seguinte for maior que aquele número, ele fica à direita, se for menor que aquele número, fica à esquerda, e ele vai criando essa árvore para estruturar os dados. Se o seu hashcode retorna sempre o mesmo número, ele vai colocar todos os elementos dentro de um único galho da árvore. Tá? Então, vai funcionar, mas ele vai ficar menos performático. E se você fizer o seu hashcode retornar elementos diferentes, ou números diferentes de acordo com o tipo da instância ou com a instância, ele vai conseguir organizar de uma forma melhor a sua árvore. Tá? Então a gente pode retornar uma informação, por exemplo, a gente pode retornar o ID ou o comprimento, o sabor.getLength. Vamos pegar lá, sabor.length, que é o comprimento dele. Então, ele vai retornar no hashcode o comprimento do sabor. Se eu tiver duas pizzas com mesma quantidade de caracteres, essas duas pizzas retornarão o mesmo hashcode. Não quer dizer que são iguais, mas na hora de comparar fica mais fácil. Imagina que você tem 1 milhão de pizzas lá, e eu quero saber qual dessas 1 milhão de pizzas é igual a essa pizza que eu tenho aqui.
Então, ao invés de testar com todo mundo, testando atributo por atributo, eu testo o hashcode de todo mundo. Então, eu pego essa pizza que eu quero comparar com aquele 1 milhão e pego o hashcode dela. Digamos que o hashcode dela é número 7. Aí eu saio pegando o hashcode de todo mundo. Vamos ver quem é que tem o hashcode 7. Aí ele me deu lá de 1 milhão, ele extraiu 100 pizzas com esse hashcode 7. Aí sim, eu comparo apenas com essas 100 pizzas, entende? De certa forma, eu consigo usar esse hashcode para ser mais performático na hora de procurar dados. Se a gente usar o length, não estaria tão errado, tá? A única coisa é que a gente teria pizzas com a mesma quantidade de caracteres, que podem ser totalmente diferentes e ainda assim teriam o mesmo hashcode. Tá bom? Mas gostei da pergunta, muito boa pergunta. Normalmente, se a gente não sobrescreve, tá, esse hashcode ele vem do object lá que gera um número aleatório, sei lá, um número. Ele gera um número de acordo com a composição das propriedades do objeto que você criou. A gente pode sobrescrever. Deixa eu aproveitar o gancho, vamos só mostrar mais um método. Vocês viram aqui, ó, que a gente está imprimindo, né? Cadê? A gente imprime aqui apenas o pizza sabor, estão vendo? A gente poderia imprimir apenas a pizza. Vamos fazer aqui, ó. Imprime apenas a pizza resgatada. Olha que legal. Roda lá. E tá errado a pizza, espera que eu mudei alguma coisa aqui. Deixa eu tirar esse public. Vamos rodar lá o hash map. Vamos imprimir apenas a pizza resgatada. Tá vendo que legal? Olha o que ele imprimiu na tela. Ele imprimiu o tipo da pizza e mais uma informação que leva a memória, endereço de memória. A gente pode mudar esse retorno aqui, né? A gente pode mudar o que é que vai ser impresso na hora que a gente pede para imprimir uma instância de um objeto. Essa informação do que é que vai ser impresso, ela fica num método chamado toString. Toda instância, toda classe tem um método chamado toString, que também é um método herdado de object. Esse método retorna uma string. Tá? Quando você pede para imprimir uma instância de alguma coisa, ele vai buscar esse método toString, ele vai buscar o método, vai executar o método toString e o retorno da instância, né, o retorno do método toString é o que será impresso na tela. Então, por exemplo, a gente está modificando o método toString da classe pizza para sempre retornar pizza. Portanto, quando a gente der um print em uma instância do tipo pizza, apenas na instância, né, não nos atributos, ele vai executar o toString e vai imprimir pizza na tela. Tá? Mas a gente pode usar para uma coisa mais legal. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode falar assim, pizza D, concatena aqui com o getSabor. GetSabor. Vamos dizer o ID, né? Podemos dizer assim, ID tal, getID. Mais, que mais? Fabricado em, e aí vamos colocar o get fabricação, aí vai ter a data feia, né? Vamos botar a data bonitinha. Simple, já ensinei vocês a trabalhar com esse Simple Date Format aqui. A gente usou lá na interface gráfica, né? Simple Date Format, a gente usou assim. Dia, mês e ano. Então aqui a gente converte a data para dia, mês e ano. Peraí que eu errei aqui. Ctrl Shift O. Ups, errei, botei Ctrl Shift P. Vamos botar aqui, retorna então pizza, o nome o sabor da pizza, o ID da pizza e fabricado em sdf.format fabricação, get fabricação. Tá bom? Olha que legal. Quando a gente executar agora o hash map, eu não preciso mais ficar fazendo system out. Aqui nesse teste aqui que a gente fez bastante, né? System out p.getSabor. Aí se eu quero mostrar todos os dados da pizza, tem que dar getSabor mais getID mais getFabricação. Eu não preciso mais fazer isso, economizo esse tipo de coisa.
Na hora de imprimir, a gente só dá System Out Print Line e a instância da pizza direto, ele automaticamente já vai executar o toString. E aí, deu merda. Deu merda. Ah, tá, a gente não botou fabricação nas pizzas, né? O pessoal tá caindo aí? Fabricação a gente não pôs, então desculpa, gente. Vamos fazer o seguinte: se vamos fazer um construtor para pizza para a gente criar uma data. Se o cara não definir, né? A gente vai criar uma data comum. Vamos fazer o construtor da pizza, fabricação igual a new date, tá? Pega a data de hoje, fabricação. Aí ele não vai ter um data de fabricação nulo. Ó que bonitinho. Pizza de calabresa, cebola, molho, massa, fabricado em tal data. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Tá, joia. Tá bom? Entenderam o lance do toString? Só mais uma brincadeira, tá? O toString, digamos que eu queira imprimir todas as... vamos pegar todas as pizzas daquele hash kiwi lá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um while enquanto P for diferente de nulo. Vamos voltar aqui para o teste kiwi, que a gente colocou as pizzas no kiwi, né? Enquanto P for diferente de nulo, vai resgatando o P e imprimindo o P. Então a gente imprime direto a instância de P e P igual a Q ponto pool, né? Que remove. O pool remove. A gente pega a pizza. Pizza P igual a element. Então vamos pegar a primeira pizza aqui, que é igual ao element. Pronto, declaramos ali. Pegamos a primeira pizza. Aqui a gente pegou a primeira pizza. E enquanto a pizza for diferente de nulo, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o resultado da pizza. Depois ele vai tirar a próxima pizza da fila. Na verdade, acho que vai dar duplicado aqui a primeira pizza. Ó, pizza de mussarela, molho, massa, ID fabricado em tal. Pizza de mussarela, molho, massa, fabricado em tal. Deu duplicado porque eu usei o element, né? Vamos extrair através do pool. Então roda aqui, ó, mussarela. E como ele imprime, ó, ele já imprime usando o toString, né? Então fica mais bonito para a gente mostrar os dados na tela. Ou para resgatar um texto que corresponda àquela instância, tá bom? Muito bem, passamos aí no hashcode, passamos no toString. Sempre aqui botar o override para a gente saber que está fazendo direitinho. E pronto, encerramos a parte de collections. Tá bom? Senhores, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Não? Então tá joia. Fechado. Fechamos aqui a parte de collections. Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar uma água. São 10h40 agora. 10h45 a gente retoma a aula. Isso, café. Café para ficar acordado, né, Tsutomu? E aí a gente retoma às 10h45, tá bom? Vou parar aqui a gravação. Até mais, pessoal.